Olá, meus queridos! Estamos aqui nos encontrando pela primeira vez nessa aula virtual para dirimir algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre o trabalho de conclusão do curso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a gente vai já iniciar alguns esclarecimentos que nós teremos aqui nessa aula, tá bom? Bom, primeira coisa, eu quero agradecer, né, por vocês terem realizado o pré-projeto e vocês terem me enviado, né, a tempo. Apesar de eu, às vezes, não conseguir responder todas as pessoas, mas eu vi tudo e encaminhei de volta com a nota, né, e a ficha de frequência assinada. Tá legal? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da estrutura do trabalho de conclusão de curso, tá? Esse trabalho de conclusão de curso, a gente tem aí que desmistificar algumas coisas, tá bom? Nós temos duas hipóteses para trabalhar o trabalho de conclusão de curso. A primeira hipótese é a monografia. A monografia é um trabalho, né, que também aborda pesquisa de campo, é um trabalho mais extenso, que vai exceder as 15 laudas, tá? E eu não sei se seria tão viável assim a gente trabalhar com a monografia, porque ela é bem mais extensa. Bom, eu vou fazer uma apresentação de tela aqui, porque daí vocês podem verificar o que eu estou trabalhando no Jamboard. Cliquem aí na apresentação, tá? Vocês vão verificar. Vamos lá? Então, olha aqui. Nós temos aqui, né, então, o trabalho de conclusão de curso, onde que nós podemos, né, trabalhar com a monografia, ou nós podemos trabalhar com um artigo, né, científico. Ok? Nós temos a monografia, e nós temos o artigo científico. Muito bem. A monografia, ela é mais extensa, tá? A monografia, ela é mais extensa, né? Excede, né, as 15 laudas e cabe pesquisa de campo. Muito bem. Tá aí. Tá? O artigo científico é mais resumido. No máximo, 15 laudas. E não cabe pesquisa de campo, porque não vai ter como você trazer isso para dentro do seu trabalho, em regra, tá? Muito bem. Então, eu indico, né? Eu indico que nós trabalharemos, né? É uma indicação do professor, que nós trabalharemos com o artigo. Eu acredito que seja mais fácil, tá bom? Tendo essa perspectiva, tá? Trabalhando com o artigo científico, nós vamos ter aí, né, o trabalho que vai ser dividido em algumas partes. Ok? Então, nós teremos o artigo científico, tá? E nós vamos trabalhar com ele com introdução,
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão. Referências. Certo? Nós vamos trabalhar com introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, esses, né, são a forma que nós vamos trabalhar aí, tá? Beleza? Muito bem. Estão me ouvindo? Tô sim, professor. Deu uma queda de energia aqui, fez um barulho. Provavelmente, vamos ver se talvez saia da internet aqui, tá? Mas tá, por enquanto tá legal. Beleza, vamos lá. Voltando para a apresentação de tela aqui. Tá? Então, preste atenção aqui. A introdução e a conclusão, vocês vão deixar por último. Certo? Introdução e conclusão, vocês vão deixar por último. Vocês vão trabalhar isso daqui depois. Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil trabalhar depois que você escrever os 3 capítulos do que você começar falando sobre introdução e conclusão. Tá. Na introdução, né, a gente vai trabalhar com o que você quer apresentar sobre o seu artigo. Você vai falar de forma superficial. Ok? O que você quer trabalhar no seu artigo. Tá? Se eu consigo arrastar aqui, tá mais fácil. Ok? Vamos lá. Então, na introdução, o que você quer apresentar sobre o seu artigo? Ah, eu vou falar sobre isso, isso e isso, né? Eu vou, né, delinear sobre determinado tema e sempre puxar para o verbo infinitivo, né? Então, você vai trabalhar no verbo infinitivo aqui. Bom? Verbo infinitivo. Então, vou demonstrar, vou criar, certo? Blá, 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 blá. É o que você vai organizar aqui as suas ideias, tá? Vou apresentar, tá? Delinear sobre o tema, criar expectativas, prospectar, tá? Você vai trazer uma curiosidade para a pessoa que vai fazer a leitura do seu trabalho. Ok? Então, é isso que você vai trabalhar aqui, tá? Bom, já na conclusão, eu vou falar sobre esses dois, que é o que vocês vão fazer depois, né? Posteriormente. Tá legal? Falo sobre esses e depois eu falo sobre os capítulos, tá?
Na conclusão, você vai ter que fazer o fechamento. Fazer o fechamento do trabalho. Né? Esse fechamento do trabalho sempre com uma crítica construtiva. Você vai colocar algum apontamento sobre o seu trabalho, tá? Mas sempre com uma crítica construtiva, ok? Sempre com uma crítica construtiva. Tá legal? Então, é isso que você deve abordar. Então, você vai fazer o fechamento. Assim, conclui-se, portanto, né, que o presente trabalho teve a finalidade de demonstrar que, vamos colocar aí, por exemplo, em relação ao consumidor, né, que o consumidor realmente tem direito, né, ao arrependimento por 14 dias, pelo princípio da vulnerabilidade, etc, 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 etc. Tá legal? Bom, olha só. Na introdução e na conclusão, assim como todos os outros capítulos, obrigatoriamente você tem que citar autores. Bom, você tem que citar autores. Por que você tem que citar autores, seja aqui na introdução, seja aqui na conclusão, seja no capítulo 1, seja no capítulo 2, seja no capítulo 3? Porque esse trabalho de conclusão do curso, você não tem propriedade, tá, científica para você poder dar a sua opinião. Isso é em trabalhos de tese de defesa, ok? Para fins de graduação e pós-graduação, não. Tá legal? Então, é lá para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá? Então, você tem que citar autores. A ideia não é sua, tá? A ideia não é sua. Então, você não pode... professor, eu posso escrever com outras palavras? Pode, você pode escrever com outras palavras. Mas desde que não fuja da ideia do autor. Desde que você não traga um sentido ambíguo, você traga uma outra conotação para aquilo que está a demonstrar. Tá? Então, quando você for fazendo a citação direta, né, você quer trazer no parágrafo, né, a introdução para falar sobre algo, você não deve fugir da ideia do autor, tá? Na citação direta, então você vai colocar lá, né, dentro do seu trabalho. Na citação indireta, ok? É que é o problemático, que você, né, vai ter ali uma ideia do autor, mas não vão ser as palavras do autor. Você não pode fugir da ideia do autor. Ok? Tudo bem? Então, você tem que citar os autores, tá? Tudo fundamento, tudo citado. Seja direto ou citação indireta. A direta é a própria palavra do autor, geralmente vem entre aspas, né? Você vai fazer a ideia do autor ali no corpo do texto. A citação indireta, não. A citação indireta, você vai trazer a ideia dele, mas com outras palavras, tá? Tudo bem? E isso também tem lá no manual, quando você entra, né, no site da Unibras, você pode ter acesso, tá? Aqui a gente está falando especificamente sobre como a gente vai descrever a introdução, conclusão e os capítulos, tá bom? Então, na introdução eu falei, né, a questão do verbo infinitivo, trazer uma curiosidade para o autor poder, né, para a pessoa, o leitor, ele poder, né, se interessar pelo seu trabalho. O que você vai demonstrar no seu trabalho? Na conclusão é o fechamento, né? O que você demonstrou, trazendo uma crítica construtiva, tá? Trazendo uma crítica construtiva. Ou seja, o que pode melhorar mais, né? Falar que tá bom, que, né, foi bem abordado e tal, né? Que é um assunto pertinente, atual, mas, né, que deve ser pautado tal coisa.
ok? Bom, isso você vai fazer no final, tá? Ok. Em relação ao capítulo 1, eu gosto, tá? Eu gosto que trabalhe breve histórico. Como assim, professor? Breve histórico. Bom, você vai falar sobre quando que entrou em vigor a lei, né? O que que acontecia antes, o que que acontecia depois, tá? Da legislação entrar em vigor, ok? Então, basicamente, você vai trazer aqui fatos históricos no capítulo 1, tá? Você não precisa ultrapassar mais que 4 parágrafos, tá? No máximo 4 parágrafos, para falar aqui, no máximo, ok? Então, você vai trazer aqui a parte histórica e desenvolver aqui no capítulo 1. Já no capítulo 2, tá? Você vai trabalhar a situação atual, né? No capítulo 2, você vai trabalhar a situação atual. O que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora? Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Qual é o problema? Você vai trazer aqui qual que é o problema, certo? Aqui, dependendo do assunto que você for abordar, você pode trazer subtópicos, né? Dentro do capítulo. Mas lembre-se, não pode ser extenso, tá? Não pode ser extenso. Aqui, né, eu também recomendo, se não for trabalhar com tópicos, né, dentro do capítulo, no máximo 4 parágrafos, tá? Agora, se você for trabalhar com tópicos, ok? Aí já muda. Daí você vai ter que fazer uma breve introdução dentro do capítulo, um parágrafo só, e trabalhar, né, de 2 a 3 no máximo parágrafos dentro dos tópicos. Tópico 1, tópico 2 no máximo, tá? Dependendo do tipo de problema que você vai expor. Ok? Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, interdisciplinariedade, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Interdisciplinariedade. Nome difícil, né? A interdisciplinariedade é quando a gente tem mais de um ramo do direito dentro do trabalho, tá? Então, direito do consumidor com direito penal, direito do consumidor com direito constitucional, direito do consumidor com direito civil, direito do consumidor com direito administrativo, direito ambiental com direito tributário, direito ambiental com direito penal, tá? Direito tributário com direito constitucional, direito tributário com direito penal, direito administrativo, tá legal? Então, são essas as situações que exigem aí a interdisciplinariedade, beleza? Quando a gente trabalha a interdisciplinariedade, que é hoje, né, o que está em alta, né, para que possa ser seu artigo mais enriquecido, provavelmente você vai ter que trabalhar com tópico 1, tópico 2, tá? Tópico 1, tópico 2. Depois eu vou fazer como se fosse uma folha, tá? E vou colocar aqui para vocês entenderem, tá bom? Então, provavelmente você vai trabalhar aqui com tópico 1 e tópico 2, ok? Provavelmente. Aí você vai ter que introduzir brevemente, sucintamente o tópico 1, falar, fechar, depois ir para o tópico 2, falar e fechar, tá? Qual é o problema? Qual é o problema? No capítulo 3, você vai trazer, né, possível solução. No capítulo 3, você vai trazer uma possível solução, ok? Essa possível solução, você vai trazer como?
Se a gente estiver questionando a lei, né, não tiver embasamento legal, a gente vai partir para o quê? Para posicionamento, né, jurisprudencial, e aí a gente pode trabalhar súmula, súmula vinculante, instrução normativa, tá? Decisão em sede de repercussão geral, ok? Você vai trabalhar posicionamento jurisprudencial, tá? E também vai trabalhar posicionamento doutrinário, ok? Posicionamento jurisprudencial e posicionamento doutrinário, tá legal? Então é aqui que você vai trabalhar isso aqui. Se tiver necessidade, tá? Você trabalha, né, dentro dos tópicos, tá? Se houver necessidade, você trabalha dentro do tópico 1 e tópico 2. Ok? Se houver necessidade, tá? Aqui, como você vai tentar trazer uma possível solução, eu acredito que você pode trabalhar num só, dentro do capítulo, sem precisar de você abrir tópico, tá bom? Beleza? Então você vai fazer o fechamento, ou você vai trazer a solução, né? Explicando, né, que apesar, né, do problema, que existem alguns, né, entendimentos jurisprudenciais que falam, né, nesse sentido. Né, de outra sorte, de outra vertente, posicionamento doutrinário fala, né, assim, assim, assim. Então, você vai se pautar no que fala a súmula, né, súmula vinculante, instrução normativa, resolução, né, CNJ, pode fazer citação, se você quiser, também, a respeito, né, de jurisprudência do Estado de Goiás, né, eu explico depois como é que faz para acessar a jurisprudência do Estado de Goiás, e você pode também fazer a citação direto já dos tribunais superiores. E também posicionamento doutrinário, tá? Se for um tema que é um tema bem recente, você não vai conseguir, às vezes, trazer uma diferença entre posicionamento doutrinário que seja majoritário ou minoritário. Aí a gente vai ter que trabalhar o posicionamento que tem. Mas se for um tema mais batido, você consegue fazer essa separação. Tá legal? E por último, vocês vão trabalhar as referências, né, bibliográficas, vão colocar em ordem alfabética, né, em caixa alta o último nome, né, e vão trabalhar o sobrenome, né, e vão trabalhar aí dentro do que está as normas da BNT, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui, porque não tem ninguém para atender a campainha, e eu já volto, tá? Espera só um minutinho. Leonardo, tá conseguindo ouvir agora? Tá, eu mando. Então vamos lá. Estão vendo aqui, né? Como é que tá essa situação. Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Uhum.
Agora a gente vai lá para o Microsoft Word. Vou abrir o Word aqui. Deixa eu ver esse danado. Para a gente poder trabalhar como ficaria, tá, o trabalho de vocês. Beleza. Então, aqui nós vamos trabalhar no artigo científico. Dentro desse artigo científico, lembre-se que é Times, né, o Orial, 12, né? Certinho, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, a gente vai trabalhar aqui a introdução. Vai estar aqui a introdução. Claro, né? Vocês vão trabalhar a capa do trabalho, né? Capa, tudo certinho, etc e tal, tá? Vai ter aqui o resumo, o abstract, né? Beleza. Então, aí a gente vai trabalhar a introdução. A introdução eu já falei para vocês, né? Que vai ser, você vai chamar a atenção do leitor. Vai colocar, né, o verbo no infinitivo. Tá? Criar, desenvolver, prospectar, etc. Aqui é o capítulo 2, né? Que você vai trabalhar breve histórico, né? Aqui já é o capítulo em que você vai trabalhar fazer o problema, né? O que está acontecendo. No próximo capítulo, você vai trabalhar possível solução. Depois, conclusão. Depois, referências. Então, assim que você vai ficar o seu trabalho, tá? Aí você pode trabalhar com tópicos, né? E você vai trabalhar com tópicos se você sentir necessidade. Né? Você vai trabalhar com tópico aqui. Tá? Tópico 1. Tópico 2. E aqui na possível solução, se você também sentir necessidade, você vai trabalhar com tópico 1, tópico 2. E, então, preste atenção que o trabalho de vocês vai ficar dessa forma. Tá? Tá legal? Então, vocês vão trabalhar da forma que eu estou expondo aqui para vocês. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estou à disposição. Pode abrir o microfone aí e falar. Então, se você tem dúvidas sobre as citações... Professor, Ah, sobre as citações, por exemplo, assim, o ideal seria eu faço a citação indireta ou direta,
e logo abaixo eu faço um comentário sobre essa citação, e assim vai seguindo o trabalho? Você pode fazer antes ou depois, Ah, sim. tá? Mas o esquema seria isso, eu coloco a citação e depois faço o meu comentário com as minhas palavras sobre o que foi citado, seria isso? Uhum. E Você isso vai nas fazer uma breve iniciação. Vejamos o que fala é, Antônio Risati, por exemplo. Aí você vai colocar, aí você vai, você não pode, né? Você não pode trazer uma ideia sua. Você só pode expor aquilo que o autor está falando. Entendeu? Certo. Você não Então, pode tirar uma conclusão daquilo que o autor traz. certo, tem que sempre estar pautado em cima daquela minha citação que eu vou colocar. Sim, sim. Assim, no meu caso, o meu tema assim, é bem atual. Então, para no caso eu colocar, eu acho que vou ter que colocar sobre reportagem, alguma reportagem, notícia. Como que eu faço para colocar, por exemplo, uma Uhum. notícia no portal de notícias? Aí você vai ter, é grande, Não, creio que não. tá? Porque dependendo, se for só um recorte, você vai falar o recorte e tem que citar depois lá na referência bibliográfica. Sim, mas aí eu vou fazer, por exemplo, igual a citação. De acordo, tal, foi publicado em tal portal de notícias. Seria mais ou menos isso. Uhum. Você vai ter que ser um jornalista neutro, Certo. entendeu? E daí você vai expor o que acontece, assim, vai trazer, né, vai chamar a atenção do leitor e aí vai trazer o recorte da notícia, né, e o fundamento. Certo. Por hora A é só preocupação, isso mesmo. pode falar, Não, por hora era só isso mesmo, professor. tá? Assim que forem surgindo as dúvidas, vocês mandam, tá? E se for urgente, liga, porque eu sou meio relapso com o WhatsApp. É melhor ligar do que mandar para depois eu olhar, tá? Aí eu deixei a citação aí para vocês direta e indireta, e assim que vocês forem trabalhando, vocês vão me falando. Sim, sim, tá? Tá legal? Então vamos fazendo os trabalhos, vamos trabalhando, e assim que for tendo as dúvidas, a gente fala. Então não se esqueçam das normas da BNT, corpo justificado, né? Times New Roman L'Oreal, fonte 12, espaçamento e-mail. Aí tem os recuos lá, né? 3322, tá? Então não se esqueçam de fazer bem organizadinho, já começar organizado, que vocês têm mais facilidade. Tá bom? Um grande abraço aí a todos. E aí, qualquer dúvida, a gente faz uma live também daqui um tempo, se vocês precisarem. Vocês falem no grupo, professor, acho que a gente precisa de uma live para todo mundo. Aí a gente organiza outra, tá? Obrigado. Aí eu vou fazer aqui, baixar o vídeo e vou disponibilizar no canal do YouTube e mando no grupo também, tá bom? Para se vocês quiserem rever. E o material também eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Um abraço, pessoal. Até mais.